Para quem gosta de um dia cheio para trabalhar, esse sábado é o último dia do ano de 2023, onde você vai ter essa capacidade de aproveitar várias ligas no mesmo dia, com várias oportunidades e, claro, também, infelizmente, várias pegadinhas. Nesse sábado, a gente vai começar às 9h30 da manhã no Chelsea, que vai enfrentar o Luton Town, que é uma equipe que vem complicando a vida dos grandes pouco a pouco. Um golzinho aqui, tendo que tomar um gol no final ali para poder ser derrotado, um empatezinho a colar, tendo que forçar o visitante a virar o jogo no final também. Agora já começando a vencer jogos contra times maiores, sequências de vitória. Temos que ficar de olho no Luton Town. Temos um jogo extremamente importante na Escócia entre Celtic e Rangers. Infelizmente, por conta de questões meteorológicas, o Rangers não conseguiu chegar nessa rodada na frente do Celtic, ou muito mais próximo do Celtic. Quando a gente olha para essa tabela, fica parecendo que eles estão muito distantes, mas não estão. O Rangers tem 2 jogos a menos, e se vencer esses 2 jogos, o Rangers consegue ultrapassar a equipe do Celtic. Porém, esse confronto direto pode mudar isso. Seria muito bom se o Rangers pudesse chegar nesse confronto numa pontuação mais próxima, mas isso não foi possível ainda. Então, esse é um confronto bem decisivo, mas não vai levar aquela pressão de pontuação ainda, porque é algo virtual. O Rangers ainda precisa cumprir com as suas obrigações. Voltando para a Premier League, o Aston Villa, que vacilou contra o Sheffield United dentro de casa, volta agora para enfrentar em casa o Burnley. O Aston Villa chegou a abrir 2-0 contra o United, teve um comportamento mais agressivo, não compactou a equipe. O Unai Emery escolheu uma posição de meio campo ali, nem uma posição tão avançada para marcar pressão na saída e nem uma posição tão compactada para dificultar a penetração do United. Acabou tomando gols de contra-ataque, mesmo vencendo de 2-0, e agora enfrenta o Burnley. Mais um adversário, entre aspas, acessível e mais uma cotação bastante esmagada. Será que o Aston Villa vai dar conta do recado dessa vez? Depois, ainda na Inglaterra, temos o City contra o Sheffield United, com uma cotação extremamente esmagada. Fica até complicado de trabalhar esse jogo. Na Itália, temos o Milan enfrentando a equipe do Sassuolo, historicamente uma equipe que costuma complicar bastante a vida dos grandes na Itália. Seguimos com o nosso carrinho chorão de obra aqui fora, vocês devem estar escutando aí baixinho. Voltando para a Premier League, temos o Nottingham Forest contra o United. O Nottingham Forest vem motivado. 3 gols do Wood, hat-trick do Wood, ex-jogador do Newcastle, para cima do Newcastle. E foram gols muito bem trabalhados no contra-ataque, principalmente com destaque para o Elanga, que joga mais ali na ponta direita. O Forest usa muita bola aérea e, obviamente, chama o adversário para cima para poder contra-atacar. O United, apesar da vitória contra o Aston Villa, vai ter trabalho por aqui muito provavelmente. E a gente vai terminar lá na Itália de novo, no clássico entre Juventus e Roma. A Juventus brigando aí pela aproximação em relação à Inter pelo título italiano e a Roma para tentar entrar na zona de classificação direta para a Liga dos Campeões. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse último sábado do ano de 2023, dia 30 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento de trabalho 9h30 da manhã na Inglaterra, no jogo do Chelsea fora de casa contra o Luton Town. Eu gosto muito de privilegiar a questão do momento, então a gente vai olhar com mais carinho essa zebra por aqui e entender por que ele pode complicar a vida do Chelsea. O Chelsea não fez um excelente jogo contra o Crystal Palace, mas de novo venceu. Tem a questão do histórico ali, que o Chelsea tem uma facilidade muito grande de vencer o Crystal Palace e acabou acontecendo de novo com um golzinho no final, nos pênaltis, né? Aliás, no pênalti marcado a favor do Chelsea. O Luton Town, para a gente fazer uma comparação de como é que ele vem no campeonato, ele vem de 2 vitórias seguidas contra o Sheffield United e contra o Newcastle. E quando a gente filtra dentro de casa, o Luton conseguiu tirar ponto do Liverpool e marcou gol, conseguiu vencer o Crystal Palace, que empatou com o City lá no Etihad e marcou 2 gols, marcou 3 gols no Arsenal e obrigou o Arsenal a fazer um gol no último lance do jogo para vencer, gol do Declan Rice. Depois, marcou um gol no City, se eu não me engano, no jogo contra o City, ele saiu na frente do placar aos 45, na verdade foi aos 47, e obrigou o City também a virar o jogo no segundo tempo aos 62 e 65. E depois venceu o Newcastle. Então, se a gente entender que as vitórias contra Newcastle e Crystal Palace foram vitórias excelentes e que as derrotas para o City e para o Arsenal foram derrotas vendidas caríssimo, além do empate contra o Liverpool, a gente pode traçar aqui que nós temos um time num excelente momento e um time motivado. E quando a gente coloca
aprova a colocação do Chelsea na tabela, quando a gente percebe que o Chelsea não passa muita confiança e que o Chelsea é uma das equipes que mais sofre no campeonato também, talvez a gente possa ter aqui um favorito, podendo se complicar, tá bom? Utilizando o PDF de apoio, muita gente tem perguntado como acessar o PDF de apoio. Na verdade, ele fica disponível aqui para vocês na minha tela. Se você quiser ter acesso a outros jogos, é só você se tornar membro do canal. Você pode clicar aí embaixo em Seja Membro, vai abrir um vídeo te explicando como é que vai funcionar. Ou você pode clicar no íconezinho que o William deixa aí em cima pra gente. Perceba pelas cores vermelhas que o Chelsea não passa tanta confiança. O Chelsea não foi o primeiro a marcar nem em 15% dos jogos fora de casa. O Luton Town saiu em 44% na frente dos jogos. Olha que curioso. O Luton falhou menos em marcar do que o Chelsea, só que fica mais jogos sofrendo gol. Porém, a quantidade de gols sofridas pelo Chelsea é maior. E a quantidade de gols marcados pelo Luton não é tão inferior assim. São médias muito parecidas. No primeiro tempo, o Chelsea não tem nenhum tipo de comportamento que você consegue criar uma expectativa para trabalhar a favor. Tudo bem, o Chelsea marca mais gols, tem poucas derrotas, mas o número de gols sofridos é maior do que a do Luton. O número de vitórias é menor do que a do Luton. Então não é um primeiro tempo que a gente consegue criar algum tipo de expectativa. O segundo tempo, então, nem se fala. O número de derrotas aumenta para 56% do Chelsea. De 0 para 56. Um time completamente instável. O Luton Town reduz o número de derrotas, mantém o número de vitórias, marca mais gols do que o Chelsea no segundo tempo e toma a mesma quantidade. Como que um time como esse tem uma cotação de 1,50? Óbvio, o Chelsea pode ganhar o jogo no live, né? Demonstrando algo que não vem demonstrando no pré. Mas no pré, a gente não pode vir para cá com um viés, uma expectativa tão grande. Uma característica do Luton Town é uma equipe que vem sofrendo muito de cabeça. E quem assistiu o jogo contra o Arsenal percebeu que foi dessa maneira que o Arsenal chegou à vitória com o gol do Rice. E obviamente, para quem gosta de trabalhar os momentos dos gols, os minutos finais, de novo, podem ser uma grande arma por aqui. Foi assim no jogo do Chelsea com o Crystal Palace. O Chelsea acelera muito nos minutos finais e também tende a funcionar contra o Luton Town, que sofreu bastante nos últimos minutos. Sofreu contra o Arsenal no finalzinho, aos 90 e blau, sofreu contra o Liverpool, empate aos 95. Dá para dizer até que o Luton Town tem dificuldade de manter, fazer a manutenção da vantagem, porque no final ele toma muita pressão, mas não temos tantos gols assim nos minutos iniciais. Se você é um trader por aqui, a gente conseguiu perceber que o Chelsea não entrega, pelo menos em números, o que a gente busca num time favorito. Por isso, o meu conselho para você é para que você trabalhe esse jogo totalmente ao vivo, sem desdenhar tanto assim do Luton Town, que dentro de casa faz bons jogos, utiliza a força da torcida, é um estádio pequenininho, condensado ali atrás de algumas casas, mas utiliza a força da torcida, tem jogadores experientes, já rodados na Inglaterra, e vem num bom momento, e o momento conta muito. Tudo bem, o Chelsea vem mais fortalecido com a chegada agora do Nkunku, que voltou de lesão depois de 4 meses parados. Ele foi contratado pelo Leipzig. Quando ele chegou no Chelsea, ele lesionou. É um jogador excepcional. Realmente isso dá mais velocidade, mais imposição para o Chelsea. Mas ainda assim, é bom tomar um pouco de cuidado por aqui. Então só se posicione a favor do Chelsea se ele de fato te der um sinal para isso, diferente do que a gente tem visto nos números que ele vem apresentando. Tá bom? Fora de casa, o Chelsea não vem desempenhando um futebol melhor que o Luton, nem na primeira, nem na segunda etapa. Então, tomara que a gente seja surpreendido aqui, ao invés de ficar assustado. Se você é um Panther, não vou te indicar a vitória do Chelsea a 1,50, porque existe a capacidade do Chelsea sofrer gol por aqui. O Chelsea tem que buscar uma virada, tem que buscar um empate. Então, essa cotação ela é muito arriscada, o prêmio é muito baixo para esse risco. Tá? Se você quiser trabalhar a favor do Chelsea, é por sua conta e risco. Eu não vou te indicar nada por aqui. Dá para pensar no mercado de gols? Bom, se a gente filtrar o que o Luton vem fazendo dentro de casa, ele sofreu gol pro West Ham, pro Wolverhampton, pro Burnley, pro Tottenham, pro Liverpool, pro Crystal Palace, pro Arsenal, pro City, só não sofreu do Newcastle. E quando a gente filtra o Chelsea fora de casa, a gente consegue perceber que também é uma equipe que sofreu gol em todos os jogos. Wolverhampton, Everton, United, Newcastle e Tottenham. E foram mais do que um gol por jogo. Então dá pra gente pensar no cenário de over 1,5 para começar, uma cotação mais alta. Dá pra pensar no cenário de 2,5 e eu não duvido também aqui de uma situação de ambas marcam, tá? Evitem, antes do jogo começar, principalmente, olhar para o Luton Town e pensar num time já rebaixado. Realmente, talvez ele brigue até o final para não cair, mas o momento do Luton é muito forte. E para quem fez gol em Liverpool, tirou ponto do Liverpool, para quem obrigou o Arsenal a ter que vencer por 4-3, para quem obrigou o City a virar um jogo e ganhou do Newcastle, esse não é um time que está de bobeira. Saindo da Inglaterra, vamos para a Escócia.
Grande jogo entre Celtic e Rangers, um clássico que envolve não só o futebol, mas também religião. Um clássico muito pesado. E o Celtic é favorito em casa 2-15. O Rangers não perde há 17 partidas. O Celtic já deu umas vaciladas esse ano. Não é à toa que, como eu falei, a proximidade entre eles na tabela, talvez pela pontuação não seja tão próxima, mas o Rangers virtualmente, se mantiver o bom momento, ele pode passar na frente do Celtic. Óbvio que esse é um jogo decisivo, porque se o Celtic vence, ele impede que o Rangers o ultrapasse dessa maneira, se vencer os jogos virtualmente atrasados, tá? A primeira dica que eu dou para trabalhar esse tipo de partida é tomar um pouco de cuidado com a expectativa de gols, porque a gente tem uma rivalidade muito grande. Então, até que saia o primeiro gol da partida, a tendência é que seja um jogo muito disputado. Ninguém quer perder. Nesse tipo de confronto, é óbvio que quem está atrás na tabela quer vencer. Mas antes de pensar em vencer, as equipes pensam em não perder. Até porque o Rangers, se não perder, vai passar na frente se vencer os dois jogos atrasados, né? O Rangers vai a 44, o Celtic vai a 49, são 5 pontos de diferença. O Rangers tem mais 2 jogos, se somar 6 pontos, ultrapassa. Então, é óbvio que se puder vencer, melhor. Então, antes de pensar no mercado de gols, 2,5, 1,5, 3,5, 4,5, piriri, pororó, primeiro um pensamento de trabalhar o mercado de resultados, principalmente se você é um trader. Acho que é um bom jogo para correção de preço, porque a tendência, por mais que seja um jogo muito pegado, é a tendência que a gente tenha trocas de momentos de superioridade. Então o Celtic pode começar melhor dentro de casa, com o apoio da torcida, daqui a pouco o Rangers pode pegar no jogo e você pode ter uma troca intervalada, que eu costumo dizer assim, né, com um intervalo maior de 10, 15 minutos, para você conseguir se posicionar, montar a sua posição e depois sair, às vezes sem tomar muito risco, tá? Isso é a expectativa. Nem sempre na realidade é assim. Dá uma olhada como é que a gente tem bons números por aqui. Fica até difícil encontrar um momento onde uma equipe é mais frágil. As duas equipes saem muito na frente do placar, falham um pouco em marcar e ficam vários jogos sem sofrer gols. A defesa do Rangers é impressionante. 2 gols sofridos apenas em 9 jogos. Foram 18 gols marcados. Porém, o ataque do Celtic é muito bom também. 25 gols marcados. Não é pouca coisa. O primeiro tempo do Rangers fora de casa é melhor, mas o número de gols marcados é praticamente igual. Inclusive o Celtic marcou mais. O número de derrotas é parecido. Então, será que dá para cravar realmente que o Rangers é melhor? É muito parelho. O que muda é o número de vitórias. No segundo tempo, extremamente parelho. O Celtic passa a ter um pouquinho mais de gols marcados, mas também sofre mais gols. Então fica aquela coisa de novo, aquela balança, né? Marca mais, mas também sofre mais. Será que isso não iguala o confronto? Claro que iguala. Os gols marcados de cabeça são iguais. Os gols sofridos do Celtic um pouquinho maior do que o Rangers. E os momentos dos gols, de novo, temos uma incidência boa de gols no final do jogo. O Rangers é uma equipe que sofreu apenas 2 gols fora, então, óbvio, temos que tomar um pouco de cuidado com esse contexto, porque 50% aos 60 minutos parece muito, mas é só um gol, tá? Agora, olhando para os gols marcados, de fato parece que o Celtic acelera muito no final, e se a gente conseguir lembrar o último jogo do Celtic fora de casa, se eu não me engano, foi contra a equipe do Dundee, o Celtic vencia por 1-0 até os minutos finais e marcou 2-0 e 3-0 no finalzinho. O Celtic também sofre bastante, o Rangers também marca bastante nos últimos minutos, a partir dos 70, então, para quem busca talvez um cenário de over limite no final do jogo, pode ser interessante. Mas, de preferência, se o jogo estiver desempatado. E essa é a minha dica para você por aqui. Além da dica de trabalhar a correção de preço, você é um trader, você que é um punter, eu não consigo te indicar nenhuma direção, porque o Celtic em casa é um time muito chato. Não é à toa que ele vem se impondo sobre o Rangers durante várias temporadas. O Rangers realmente vem num momento muito bom, sem derrota vários jogos, 17 jogos especificamente, mas eu ainda não consigo te direcionar para um lado e para o outro por falta de embasamento. É um jogo muito para leitura ao vivo. Para trabalhar gols aqui, eu só entraria no mercado depois de 1-0 de alguma equipe e se essa equipe de fato esteja mostrando para mim que ela quer contra-atacar, tá bom? Jogo muito difícil, muito difícil. Pode cair para os dois lados aqui. Tomara, pelo bem do campeonato, porque o campeonato fica cada vez mais disputado, que o Rangers consiga pelo menos empatar esse jogo. Tomara. Porque aí, vencendo os 2 jogos virtuais, os atrasados, ele poderia ultrapassar e aí ficaria um ponto na frente, seria uma loucura até o final do campeonato. Mas veremos. Ao meio-dia na Premier League, o Aston Villa enfrenta o Burnley com uma cotação de 1,40, 36. Novamente, o Aston Villa enfrentando uma equipe de baixo da tabela, com uma cotação bem reduzida e o mercado bastante confiante. Só que gato escaldado tem medo de água fria. A gente já viu o Aston Villa se complicando contra o chefe e agora vai enfrentar o Burnley. O Burnley que vem de derrota para o Liverpool, mas que nos últimos 2 jogos do Burnley fora, empatou com o Brighton, que tomou um cacete agora, o Tottenham do Brighton, 4-2, e venceu o Fulham. O Fulham, que já marcou vários gols
no Liverpool, que já venceu várias equipes grandes, que vive complicando a vida de meio mundo. Será que essa cotação do Aston Villa ela vai se confirmar? Não temos tanta certeza no pré. Primeiro a gente tem que entender o estilo de jogo. O Aston Villa do Unai Emery já mostrou isso contra o United, que ele é bastante ofensivo. E que se ele estiver vencendo o jogo, ele não vai ter problema nenhum de se manter ali do meio para frente, como fez com o United. Raras foram as vezes que eu vi uma equipe vencendo por 2-0, dando espaço para contra-ataque do adversário que está perdendo. E você fazer isso na casa do United é ousadia. E acabou pagando o pato. Tudo bem que eu acho que nos 90 minutos o United jogou bem mais que o Aston Villa. O Aston Villa teve um início meteórico ali, com 2 boas bolas paradas, e acabou depois não aproveitando tantas oportunidades. Utilizando o jogo do Sheffield como parâmetro, eu te aconselho a tomar bastante cuidado por aqui. A gente pode ter sim um jogo diferente. Se o Aston Villa talvez abrir o placar, esse jogo pode ser bem diferente. O Aston Villa pode até golear o jogo. Já venceu vários adversários difíceis. Conseguiu vencer o City, conseguiu vencer o Tottenham de virada. Enfim, é um time muito, muito chato. Quase venceu o United. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Já houve uma situação de complicação do Aston Villa contra o Sheffield, que jogou compactado. Já vimos também o Aston Villa nas competições da UEFA tendo dificuldade de furar defesas compactadas, e eu acho muito provável que o Burnley venha de novo para se compactar, assim como fez contra o Liverpool. Só saiu depois que estava perdendo. Que venha para se compactar contra o Aston Villa. Então, é provável que o Aston Villa tenha posse de bola? Sim. É provável que o Aston Villa consiga compactar? É provável que o Aston Villa consiga neutralizar os contra-ataques? Sim. Se isso acontecer, a gente vai ter um padrão de superioridade? Sim. Vai dar para trabalhar a favor do Aston Villa no trade no primeiro tempo? Se aquilo lá acontecer, sim. Agora, para você que é um Panther, 1,36 não é a cotação para você ficar enfiando em bilhete, em dupla, em bingo, ou o que for que vocês gostam de chamar. Não é a cotação para trabalhar seco a favor do Aston Villa, porque não é uma equipe que passou confiança contra o Sheffield, ok? O que a gente pode confiar na questão do Aston Villa? O Aston Villa tem um dos melhores treinadores, na minha opinião, da Premier League, de bola parada. Tem um treinador só para isso, só para situações de set pieces, que eles chamam, as bolas paradas. Não interfere, não faz parte dos planos do Unai Emery. Quem define isso é um treinador exclusivo dessa situação. E o Aston Villa, contra o United, marcou os 2 gols de bola parada. É um time muito forte nesse fundamento. Então, contra uma defesa compactada como é a do Burnley, essa bola aérea pode sim ser um fator primordial para abrir a porteira. Porque a maior dificuldade do Aston Villa não é que o Aston Villa joga mal. A dificuldade do Aston Villa é achar o primeiro gol. Contra o Sheffield, ele tomou o primeiro e teve que ir para cima para buscar o segundo. E veio numa bola aérea. Então, se o Aston Villa conseguir, por meio da bola aérea, abrir esse caminho, aí o jogo pode ser muito diferente, pode ficar extremamente facilitado. Mas até isso acontecer, eu te aconselho a tomar cuidado. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Aston Villa em casa realmente é uma equipe muito forte. 78% das vezes ele saiu na frente do placar, isso é muita coisa na Premier League. Não falhou em marcar em nenhum jogo, tem sofrido com uma determinada frequência, mas não são tantos gols. Já o Burnley sai na frente também fora de casa com alguma frequência, isso é um fator de risco, tá? Isso é um fator de atenção. Falhou bem mais em marcar, obviamente, e sofreu mais gols do que a equipe do Aston Villa. Não é uma quantidade de gols tão grande, a média de 1,5 gols para uma equipe que está lá embaixo na tabela, ou seja, não achei tão exagerado. O primeiro tempo do Aston Villa é tudo que a gente precisa se a gente quiser trabalhar a favor, principalmente se você é um trader. 67% de vitória, nenhuma derrota, 10 gols marcados, nenhum gol sofrido. Se o Aston Villa conseguir fazer uma grande pressão com recuperação de segunda bola e o Burnley de fato jogar compactado sem conseguir contra-atacar, o primeiro tempo ele teoricamente pode até ser de baixo risco, mas a gente precisa que isso aqui seja confirmado, tá? O Burnley até consegue marcar alguns gols, mas sofre mais e tem mais derrotas. O segundo tempo do Aston Villa já é um pouco mais arriscado. Ele aumenta o poderio ofensivo, mas ele começa a sofrer gol também, tá? Mantém o número de vitórias e derrotas. E aí o Burnley tem o seu pior momento do jogo, na segunda etapa, com quase 70% de derrota e 9 gols sofridos. Em relação aos gols marcados, bom, essa estatística aqui conta muito de como é que foi o último jogo do Aston Villa contra o Sheffield, né? E também o último jogo contra o United. O Aston Villa tem sofrido bastante nos últimos minutos e também marca no finalzinho. Foi assim contra o Sheffield, tomou no final, acabou empatando. Tem sofrido muitos gols aqui no meio do segundo tempo e não é uma equipe que sofre no primeiro tempo, por enquanto. Então, se aquela pressão que a gente espera do Aston Villa acontecer, a gente pode até trabalhar alguma coisa a favor. Os gols sofridos pelo Burnley são muito mais no final, principalmente a partir dos 70 minutos. Minutos finais esses que o Liverpool aproveitou para poder tirar vantagem do desespero do Burnley. Se você é um trader, então, assim como eu, a nossa oportunidade deve estar no primeiro tempo, mas espero o Aston Villa te dar o sinal. O Aston Villa vem pressionado
porque poderia assumir a liderança, não conseguiu. O Liverpool o fez, o City ainda tem um jogo a menos para disputar. O Arsenal vacilou, o Aston Villa poderia estar bem mais isolado aqui, talvez até na liderança com 2 vitórias, mas empatou e perdeu. Então vem pressionado, tá? Porém, espera o sinal verde da equipe do Villa. Se você é um Panther, sinceramente, eu diria para você que gato escaldado tem medo de água fria. Eu não trabalharia a favor do Aston Villa em nenhuma hipótese com essa cotação. Ele pode até vencer, mas não vale o risco. Te dou um conselho. Se você quiser trabalhar algo a favor de gols, espera o Aston Villa estar na frente. Porque o Burnley está numa situação desesperadora. Se ele estiver atrás, ele vai fazer, assim como fez contra o Liverpool, uma exposição muito grande. O Aston Villa pode aproveitar o contra-ataque. E aí sim o Aston Villa é muito bom. Mas precisa desbloquear esse primeiro gol, Aston Villa. E a bola aérea, lembre-se disso, pode ser um grande caminho, tá? Gosto de pensar em gols, depois que o Aston Villa marcar. Aí você pode até pensar talvez num 2,5. Antes disso, o jogo pode se arrastar e ficar um pouco mais complexo. Também ao meio-dia na Inglaterra, o City enfrenta o Sheffield United com uma cotação de 1,08. O meu recado para você aqui é muito rápido. Se você não é um trader, se você não tem metodologia para trabalhar a favor de super favoritos no primeiro tempo, utilizando estabilização de preço, o peso do dinheiro, se você não sabe muito bem mensurar os momentos de fecho, o método validado, eu não te aconselho a trabalhar. Principalmente para você que gosta de fazer múltipla, enfiando esse tipo de equipe com mais 4, 5 jogos para tentar encontrar uma cotação mais próxima de 2. Não vale o risco. Tá? Para você que fica fazendo dupla, tripla, bingo, bilhete com esse tipo de cotação, você não vai a lugar nenhum, né? Talvez mate um pouco o seu desejo de apostar, talvez sacie um pouco o seu tesão pelo risco, mas a recompensa disso daqui não é legal, tá bom? É claro, o City deve vencer, o City pode golear, o City tende a cumprir handicaps, mas o risco dessa cotação não vai te levar muito longe. A não ser que você tenha uma precificação muito bem feita, encontre um handicap muito mais aceitável e tenha plena condição de pegar uma cotação mais alta. Agora, desse jeito aí, eu não te aconselho, tá? Eu não vou nem perder muito tempo aqui na questão de estatística, porque o City muito provavelmente tende a vencer esse jogo até no primeiro tempo. Mas eu não quero te aconselhar para algo que é tão arriscado em relação à recompensa. Não é que seja arriscado em relação ao que deve acontecer, mas o prêmio pago, a recompensa paga, não vale a pena. Então é melhor deixar esse jogo de lado. Não precisa fazer todos os jogos do City. Eu tenho metodologia para trabalhar essas cotações mais baixas porque eu sou um trader, eu trabalho com estabilização de preço, trabalho ali nos momentos onde o City está muito bem em campo, eu sei os momentos de fecho, sei a minha taxa de acerto. É completamente diferente, né? Para quem não é trader, eu não aconselho. Mas também não estou aqui querendo cagar regra. Faz o que você achar melhor com o seu dinheiro, tá bom? Muito provável que o City vença por aqui. O Sheffield United já até fez um jogo interessante contra o Aston Villa, mas perdeu para o Luton Town. Lembrando, perdeu para o Luton Town criando um XG, né, uma expectativa de gols, grandes probabilidades de gol, muito alta. Os gols do Luton Town vieram em jogadas bem aleatórias, com gols contra. Então o Sheffield não vem jogando mal, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado. O City está um pouco mais motivado depois dessa vitória contra o Everton. Talvez não vacile. Ainda não vai poder contar com seus desfalques. Provavelmente o City só vai contar com eles no ano que vem, né? Nos primeiros jogos ali em janeiro. Talvez aqui contra o Newcastle, que é onde eu acho que Haaland, o Jeremy e talvez até o De Bruyne retorne. Ok? Cuidado. 2 da tarde na Série A italiana temos o Milan enfrentando o Sassuolo que adora complicar a vida dos grandes da Itália. Não vive boa fase, não vive mesmo os últimos jogos do Sassuolo. 2 vitórias nos últimos 10 jogos contra Empoli e contra Spezia. Esse da Spezia provavelmente foi Copa Itália. O Milan já vem numa fase um pouco mais aceitável. Empatou com a Salernitana, perdeu para a Atalanta, para o Borussia Dortmund e para a Udinese. Mas quando a gente coloca frente a frente Sassuolo e Milan, o Milan venceu apenas 1 dos últimos 5 confrontos. O Sassuolo venceu 3 e essas 3 vitórias foram na casa do Milan. Então, por mais em má fase que esteja o nosso querido Sassuolo, é bom sempre redobrar a atenção por aqui, principalmente se o Berardi estiver em campo. O Berardi é o principal jogador do Sassuolo, não sei se está lesionado, vira e mexe ele lesiona. É o homem da bola parada, é o homem de pifar os atacantes, né, de colocar os atacantes na cara do gol. É um homem que bate pênalti, então se ele estiver em campo, para você que gosta de trabalhar a finalização, é um cara interessante para ficar de olho. Mas é um jogo muito complexo, tá? O Milan é melhor, tecnicamente falando, mas o Sassuolo sempre dá o seu jeitinho, tá? Então toma um pouco de cuidado. Com o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Milan sai mais na frente do placar, tem mais vitórias, falhou em marcar um pouco mais que o Sassuolo, mas o número de gols marcados é praticamente o mesmo, só que o Sassuolo sofre muito mais gols por aqui. Realmente é uma temporada mais difícil da equipe do Sassuolo, que ocupa a 15ª colocação. O primeiro tempo do Milan é superior, com mais gols marcados e menos gols sofridos, só que a quantidade de gols marcados pelo Sassuolo não é baixa. 1 gol a menos que o Milan só.
tá? Tem mais derrotas, menos vitórias, mas o Sassuolo é um time agressivo. No segundo tempo, a mesma quantidade de gols marcados pelo Sassuolo, só que o Sassuolo tem o seu pior momento defensivo, sofre 10 gols, o Milan já sofre 3 e o número de derrotas é bem maior. Nos momentos dos gols, curiosamente, o Sassuolo marca mais gols nos primeiros 30 minutos, já o Milan não sofreu nenhum gol até o momento nesse tempo. O Milan costuma acelerar bem mais, e olha que curiosidade, né? O Milan costuma acelerar de fato no final do primeiro tempo para o início do segundo. Parece uma coisa já meio que orquestrada. E o Milan tem sofrido gol também nos minutos finais. O Sassuolo também tem sofrido nos minutos finais, então para você que trabalha mercado de gols, se o jogo estiver desempatado, melhor ainda. Para você que é um trader, eu não vou te aconselhar vir com tanto afinco para trabalhar a favor do Milan, sem olhar e respeitar o Sassuolo, porque independente se está em má fase ou não, o Sassuolo tem condição de contra-atacar e complicar a vida do Milan. Eu gosto muito de pensar no mercado de gols, tá? Gosto de pensar no over 2,5, desde que o jogo esteja desempatado. Os últimos jogos entre eles, 5-2, 3-0, 3-1 e 2-1. Não duvido do ambas marcam, mas prefiro 1,5 ou 2,5, de preferência com o jogo desempatado. Cuidado, tá? Que é mais um favorito que pode se complicar. Seguindo na Itália, às 16h45, temos duas equipes que não praticam um futebol assim, vamos dizer assim, tão vistoso, até brinco, né? Tão alegre como o treinador da Juventus, mas que a gente não pode ignorar. Eu não tenho ignorado os jogos da Juventus esse ano porque é uma equipe que disputa apenas uma competição. Também está na Copa Itália agora, mas assim, em relação às disputas semanais, como não se classificou para a Europa League, para a Conference, para a Champions, é uma equipe que se focou no campeonato italiano e dá para ver, mesmo não jogando um futebol muito agradável, tá ali brigando frente a frente com a poderosíssima Inter, que hoje, né, tem um elenco até melhor e bem mais montado do que a Juventus. A Roma esse ano melhorou, é um estilo mais agressivo do Mourinho, não é uma equipe que se defende tanto. O Lukaku tem feito muito bem para essa equipe da Roma, na minha opinião. A Roma tem condição, se vencer, de entrar ali no bloco de classificação para a Champions. Talvez a Roma consiga, via Série A italiana, participar de uma Champions League, né? Porque se classificou para a Conference, ganhou, foi campeã. Daí, com a vaga da Conference como campeão, foi para a Europa League, chegou na final, acabou perdendo para a equipe do Sevilha, né, se eu não me engano. E como não venceu a Liga Europa, não se classificou para a Champions League. Talvez agora, via Série A italiana, a Roma consiga se classificar para a Champions League. A Roma ainda tem um jogo de playoff para fazer da Europa League, não conseguiu se classificar em primeiro do grupo, então ainda pode se classificar para a Champions via Europa League se for campeã dessa vez, mas obviamente pela Série A me parece mais acessível, até porque o Milan não está numa fase tão boa, o Bologna aqui é um elefante em cima da árvore, acho eu, apesar de jogar bem, não sei se a Fiore tem perna para continuar, o Napoli não está numa fase tão boa, então a Roma pode tentar, né? O foco da Juve é obviamente o Scudetto. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que a Juventus em casa tem bem mais iniciativa, principalmente do que a Roma. Não falhou em marcar em nenhum jogo, mas não é um time goleador, assim como a Roma também não é um time goleador, né? A Juventus sofreu menos gols do que a Roma, bem menos. O primeiro tempo da Juve não passa confiança. Olha que curiosidade, né? A Juventus sai muito na frente do placar, mas não costuma ser no primeiro tempo. A Juventus geralmente toma poucos gols no primeiro tempo, marca poucos gols. A maioria dos gols da Juve são no segundo tempo. E aqui também, a maioria dos gols da Juve são na segunda etapa. A Roma no primeiro tempo tem 50% de derrota, não passa tanta confiança assim, marca a mesma quantidade de gols que a Juventus. No segundo tempo, os gols que a Juve marca não é tão distante em relação aos gols que a Roma marca, porém a Roma continua sofrendo mais gols do que a Juventus. As duas equipes são muito boas na bola aérea, o Mourinho é especialista nesse fundamento, né? Então é bom tomar um pouco de cuidado. E como as duas equipes marcam pouco e também sofrem pouco, eu tomaria um pouco de cuidado para olhar para esses momentos dos gols, pelo menos nesse jogo especificamente, tá? Porque a gente olha aqui, por exemplo, a Roma tomando muito no final do jogo, no meio, mas como foram poucos gols, não dá para tirar tanto em consideração, principalmente a Juventus. A Roma no final até dá, porque a Roma sofreu, se eu não me engano, 12 gols, né? Mas ainda assim, 12 gols em 8 jogos são poucos, tá? Se você é um trader por aqui, acho que é um jogo truncado, um jogo com tendência de cartões, apesar de não ser uma rivalidade, né? Um jogo só é um clássico. A gente pode ter pelo menos de 4 para cima de cartões. É um jogo onde as equipes, obviamente, precisam pontuar, mas não querem perder, claro. A Juventus, no caso, precisa vencer. Gosto de pensar num cenário under, eu não trabalho under, então não vou te indicar, mas eu acredito num jogo mais truncado. Se fosse para trabalhar, quando eu falo que gosto de pensar no cenário under, é para não buscar talvez um 2, 3, 4,5, talvez para buscar talvez 2 gols no jogo, né? Depois que o jogo já esteja aqui desempatado. Por exemplo, 1-0 para uma das equipes, segundo tempo buscar um gol, ou então 0-0, jogo truncado, mas no segundo tempo o jogo abriu, buscar um gol, né? Então pensar nesse cenário de over 1,5
pode ser interessante, uma cotação quase de 1,60 é uma cotação muito alta. Os últimos jogos entre eles realmente indicam um cenário under, olha só, Juventus em casa 1-1, Juventus em casa 1-0 e 2-0. Então se for para trabalhar esse over 1,5, que seja com o jogo desempatado, com a equipe na frente do placar buscando contra-ataque. Ou pensar num 0,5, né, buscar um gol no jogo no segundo tempo, com uma cotação mais próxima de 2, um jogo disputado ainda ali no final, pode ser interessante, tá? Não sei se é um jogo para quem quer ver bom futebol. Tomara que eu esteja errado, né? Mas é um jogo importante e eu não vou deixar de fora da minha lista de trabalho por aqui. Bom, pra gente finalizar, vamos a alguns jogos extras por aqui. Nesse sábado, às 17h30, temos um favorito aqui em campo, muito favorito, que é o Sporting contra o Portimonense. Benfica e Porto jogam na sexta-feira, estou gravando esse vídeo na sexta de manhã, então é muito importante que o Sporting vença o seu jogo, porque provavelmente o Benfica e o Porto podem ter vencido, pelo menos um deles devem ser vencidos seus jogos. Então o Sporting pode até perder a liderança momentaneamente. É importante vencer o Portimonense, vale a pena ficar de olho nesse jogo, principalmente ao vivo. Dos favoritos que podem se complicar, já falamos do Chelsea, do Aston Villa, do Milan. Temos o United, que não é porque venceu o Aston Villa que já resolveu todos os seus problemas, principalmente jogando fora contra um Forest que está motivado também, porque venceu o Newcastle, e é um time de excelente bola aérea e um bom contra-ataque, tá? Então muito cuidado, não é a vitória do Aston Villa que resolveu os problemas do United. E temos o Braga enfrentando o Casa Pia. O Casa Pia não é um time que joga tanto com a bola, pode jogar no contra-ataque, pode surpreender o Braga por aqui, também é bom tomar um pouco de cuidado. Os jogos para correções de preço, além do Celtic com o Rangers, temos o Wolverhampton com o Everton. O Everton fez um bom jogo contra o City, acabou não aguentando ali a pressão do favorito. Óbvio, o melhor time praticamente hoje na Inglaterra, muito difícil de bater de frente, mas o Wolverhampton vem de um excelente jogo contra a equipe do Brentford. Venceu por 4-1. Tudo bem que o Brentford teve vários erros defensivos, mas ainda assim o Wolves jogou muito bem. Juventus e Roma também a gente já comentou. E para complementar a sua grade de trabalho, 8h30 da manhã tem Atalanta e Lecce. Meio-dia, Crystal Palace e Brentford. Meio-dia também tem o Al Ittihad cheio de crise lá na Arábia Saudita. O Mamelodi Sundowns enfrenta aqui o Polokwane City. Acho que é isso. Polokwane City. O Mamelodi, um dos melhores times da África do Sul. Já cansei de falar isso para vocês. Teve um empate aqui contra o Cape Town. E teve um jogo adiado agora há pouco que a gente tinha comentado. O Hapoel Beersheva pega o Ashdod em Israel 2h30. E para fechar, o Al Tahun pega o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Cuidado, tá? Esse Al Tahun também é bem chatinho de se enfrentar. Como mandante, perdeu apenas 2 partidas, mas o Al Nassr está embalado e vai tentar se aproximar do time do Al Hilal até o final do campeonato. Vamos ver se vai conseguir, né? Porque o Al Hilal não tem vacilado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda muito. Se quiser se inscrever no canal também, você vai ser muito bem-vindo. A gente se vê no domingo. Um abraço, fica com Deus.